E aí pessoal, aqui é o Keller, e esse vídeo é um especial Dia das Mães. Eu pedi lá na aba da comunidade que vocês respondessem qual vídeo que vocês queriam no Dia das Mães e vocês responderam sobre Valente. Esse é um daqueles filmes que quando você pega pra assistir quando você fica mais velho, você não espera que esse filme vai ter tantas camadas assim, mas quando você cresce, você reassiste o filme ele realmente tem camadas muito densas, mas ainda envolvendo o fator paternidade e maternidade. Todo mundo já sabe, ele fala sobre a Merida e a relação dela com seus pais, principalmente com a sua mãe, que é a Elinor. Primeiramente, durante o filme todo, a mãe da Merida tenta impor para ela uma responsabilidade em cima dela ter que suceder o trono do reino, e para isso ela precisaria se casar com um príncipe, e por conta disso ela acaba criando milhões de coisas na cabeça dela que não são e não cabem a Merida resolver ou decidir isso por agora. Ela é uma jovem ainda. Ela tem todo um propósito de vida a ser seguido. E o que ela usa para conseguir tirar toda essa ansiedade, todos os problemas da mente dela, é exatamente o arco e flecha. O principal fator do filme é como é desenvolvido toda essa questão. A gente vê como ela se sente mais calma, cavalgando no cavalo e atirando com arco e flecha na floresta. A gente consegue ver completamente que é outra pessoa. Ela se sente mais livre, se sente mais aberta a esse mundo e a mente dela consegue se sentir muito mais relaxada. Coisa que ela não sente dentro da própria casa. Então assim, a gente consegue analisar com esse filme que algumas imposições feitas pela mãe da Merida acabam trazendo mais afastamento do que união da família. Então, esse fator é o que impacta demais todo o desenvolvimento durante o filme. Tem toda a trama envolvendo a Merida fazendo aquela cagada de transformar a mãe dela num urso por conta de uma bruxa, dizendo que ela queria que a mãe dela não fosse isso, não fosse aquilo, e por conta disso, ela acabou fazendo a cagada de transformar a mãe dela num urso. E isso vai sendo desenvolvido durante a trama como uma forma de mostrar que o quê? Perante a uma cagada, uma falta de responsabilidade da Merida, ela tenta escapar da forma mais fácil, em vez de lidar com a forma mais difícil, que seria conversar. Porém, a Merida é a filha mais velha. E principalmente o fato de se passar numa época mais antiga e o fato dela ser mulher, a mãe dela exige muito mais dela do que, por exemplo, dos irmãos pequenos. Porque ela tem vários irmãozinhos pequenos. E a Merida é a primeira filha do casal. Então a mãe dela também está aprendendo a ser mãe com a Merida, mesmo tendo os pequenos, ela tá aprendendo, ela só tem uma única filha. Então ela tá aprendendo como lidar com isso também. Mas ela não sabe impor as responsabilidades de uma forma mais saudável pra filha dela, e ela acaba não percebendo isso. E quando a merda já tá toda feita, elas têm que lutar pra conseguir resolver todo esse BO. No fim de tudo, a mãe dela vai percebendo os pontos fortes da filha dela, e que esses pontos não são aqueles que ela esperava que ela fosse boa. No caso, a Merida é muito mais próxima de coisas que o pai dela fazia do que a própria mãe fazia. E isso impacta muito. A gente vê a reação da mãe dela quando vê ela fazendo coisas como atirar de arco e flecha, caçar, buscar comida por conta própria. Então assim, elas vão conhecendo mais uma outra, mesmo sendo mãe e filha, elas não se conheciam de verdade. Então, isso mostra como muitas vezes, mesmo dentro da própria casa, os pais e os filhos não se conhecem, e o que acaba afastando eles são as opiniões um dos outros. O que isso impacta direcionalmente a nossa geração é muito forte, e isso acaba cada vez mais impactando conforme a diferença de gerações fica maior. Conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo mais essas diferenças, e o perigo maior é que essas diferenças impeçam dos filhos se relacionarem com os pais de uma forma saudável, de uma forma que perpetue uma relação de longevidade. Então, esse filme ensina muito mais a gente, e principalmente após o final dele, que algumas coisas não são exatamente preto no branco, como muitos dos nossos pais pensam e como muitos de nós achamos que nossos pais são. Às vezes nossos pais só querem o nosso bem, mas eles não sabem exatamente como chegar e apresentar isso, pois muitas vezes eles também estão aprendendo a ser pais. Muitas vezes a gente acaba julgando antes de pensar, e isso não é só de um lado, e sim dos dois, como acontece no filme Valente.